Nós vamos procurando nos desconectar de tudo aquilo que prendeu a nossa atenção durante o dia, abrindo os nossos corações para a espiritualidade maior, para que eles nos ajudem a compreender todos os conceitos que iremos ver na noite de hoje. E já vamos sentindo próximos a nós o nosso espírito protetor, este nosso irmão que nos acompanha desde o início da nossa encarnação, nos protegendo e orientando em todos os momentos da nossa vida. Nós vamos buscando a conexão com aqueles espíritos, irmãos nossos, que cuidam da limpeza do nosso lar, transformando o nosso ambiente para que ele fique mais harmonioso, com energias sutis. Nos ligando também àqueles espíritos que fazem a proteção do ambiente do nosso lar, da sala do acolhimento do amor, da sala de radiações, agradecendo a eles por toda a proteção que recebemos e que impedem que espíritos menos esclarecidos possam vir a perturbar o nosso encontro desta noite. Nós vamos nos ligando a todos aqueles espíritos que nos auxiliam e que estarão com o grupo de radiações no trabalho desta noite. Eles nos ajudam a compreender todos os ensinamentos, nos ajudam a nos abrir para que possamos dividir nossas experiências, sentindo Ele próximos a nós. Nós vamos agradecendo a todos os mentores do Pingo de Luz pela oportunidade desta reunião, por estarem sempre conosco nos nossos momentos de dificuldades e de desafios. E nós vamos nos ligando a Maria, a Mãe de Jesus, esse Espírito que transborda amor e derrama sobre nós todos os seus fluidos amorosos que vão nos envolvendo neste momento, já nos preparando para o nosso encontro, para que estejamos abertos a recebermos tudo aquilo que precisamos. Maria nos leva até Jesus, este nosso irmão que nos trouxe tantos ensinamentos e exemplos quando esteve aqui na Terra. Pedimos a Jesus que nos ajude a compreender seus ensinamentos e nos leve até o nosso Pai. À frente de Deus, nós nos colocamos humildemente, agradecidos pela presente encarnação, agradecidos por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que temos. Pedimos ao Pai que nos dê forças e orientação para sairmos vitoriosos desta encarnação. Que possamos compreender os ensinamentos de Jesus e colocá-los em prática no nosso dia a dia. E para fortalecer a nossa ligação com o nosso Pai, nós dizemos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja. Sejamos amparados pela espiritualidade maior e que possamos compreender todos os conceitos que discutiremos na noite de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho para vocês e até daqui a pouquinho.
Até bom acolhimento para vocês. Obrigado. Estão todos bem? Tudo bem. Sim. Prontos para mais uma noite de trocas maravilhosas? Certeza. Com certeza. Com certeza. Perfeitamente. Então vamos lá, deixa eu ver. Bom, foi todo mundo já. Então vamos lá. Texto de hoje. Alguém teve a oportunidade de ler? Sim, Sim. 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 Pronto para seguir depois de cada tropeço? Opa, Opa, Claro, falando igual. Hã? claro. Foi? Então vamos lá. Não, eu e a Lê Levanta... tá falando opa igual. É jogral isso daqui. Vamos lá. Levantar e seguir. Todos os dias caio, mas todos os dias me levanto. Quem falou isso foi Chico Xavier. Cair, equivocar-se, fraquejar, iludir-se, todos são verbos inerentes à experiência humana. Nem mesmo Chico Xavier, inegavelmente um homem espiritualizado, furtou-se ao reconhecimento de suas quedas. Estamos a caminho da luz, mas ainda palmilhando na trilha como seres humanos. Natural que ainda tropecemos muitas vezes. Isso faz parte do nosso aprendizado. E sem aprendizado, não há progresso. O que mais nos prende ao chão é a vergonha da queda, não tanto o ferimento que ela possa ter causado. Não é vergonhoso cair, o problema é não se levantar. O excesso de orgulho é que nos faz sofrer com vergonha. A humildade nos faz aceitar melhor os nossos tombos. Somente cai aquele que está de pé. Somente erra quem procura acertar. Todo aprendizado, via de regra, é feito entre erros e acertos. É preferível cair por estar agindo a não agir pelo medo de errar. Aquele que chegou ao topo certamente tropeçou em muitas pedras. O homem iluminado também já transitou pelas sombras inúmeras vezes, mas desgostou da escuridão e ergueu-se à procura da luz. A diferença entre o vitorioso e o derrotado é que o primeiro caiu, aprendeu com suas quedas e se levantou, enquanto o segundo caiu e continuou no chão, lamentando-se. Por isso a palavra constante de Jesus aos sofredores: levanta-se e ande. Muito bem. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu não vou ficar vendo parágrafo por parágrafo. A gente vai falar do texto como um todo, tá bom? Então vamos lá. Vou começar com pergunta, tá bom? Lá vem Ana Cláudia. Tá Por que pronta? a gente Preparou-se para hoje? tem que estar pronto? É isso aí. Por que passamos por desafios que nos levam ao sofrimento? Porque faz parte do nosso aprendizado. É, Que faz parte do nosso aprendizado. nosso aprendizado. E mais? Às vezes porque Resposta padrão, né? Oi? às vezes acho que tem coisas que a gente tem que passar porque na outra encarnação ficou pendente, nessa a gente tem que acertar, né? É isso aí. Na realidade, né, nós estamos num planeta de expiação e provas, né? Expiação no final das contas, é pagar as dívidas do passado. Quem é que gosta de pagar a dívida aqui? Ninguém. Ninguém. E as provas estão relacionadas aos desafios que a gente precisa passar para poder aprender, né? Quem gostava de fazer prova quando estava na escola? Não, não E muito. aí é por causa disso que a gente sofre, né? Porque expiação e provas não são coisas que a gente quer passar, mas elas são necessárias para nós, né?
Então vamos lá. Expiações. De onde que vêm as expiações? Do É nosso. fruto, fruto das nossas ações, dos nossos erros. É, é fruto das más escolhas desta encarnação, É, ou as más ou escolhas das outras encarnações, né? Então, expiação é isso, né? Na verdade, a gente faz más escolhas e a gente acumula energias densas na gente que a gente precisa expiar de alguma forma nessa encarnação, né? Ou, graças a Deus, Deus é misericordioso, né? E ele não faz a gente passar por toda a expiação que a gente tem que passar de uma vez só. É bem devagarzinho, porque se fosse tudo de uma vez só, por tudo aquilo que a gente já fez de errado no passado, a gente não ia conseguir suportar, né? Mas tudo bem, então expiações é fruto das nossas más escolhas, né? Nessa encarnação aqui, a gente consegue enxergar as nossas más escolhas? Agora um pouco melhor. Mesmo? Consegue, Será que a sim. gente consegue mesmo? Não, consegue. Umas a gente finge que não vê, Verdade, Leda. né? E outras a gente consegue. Tenta encarar, né? Outras vezes a gente até vê, mas finge que não entende, não é isso? Também. Mas Isso, aquelas que a gente já errou, a gente reconhece que foram más é, escolhas. Várias más escolhas no decorrer da minha vida, muitas. Mas eu tenho mas plena depois, consciência disso. mas depois que a gente escolheu, né? Depois que passou. Já foi. tem algumas que a gente Já foi, erra e a gente não percebe que erra, tá bom? Não é verdade? Sim. Como Mas essa? tem O que você outras, falou? Desculpa. tem umas que a gente erra, mas a gente não sabe que errou. Então é isso mesmo. Tá certo. Existem essas daí, porque para nós aquilo é certo ainda. É. E a gente não percebeu não percebe que está errando. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né? Bom, isso são as expiações. E o que são as provas? São Cobrança aquelas que Deixa eu ver são aqui primeiro. aquelas. Tá. seriam as cobranças que a gente precisa passar. As coisas que a gente tem que Cobrança é passar. expiação, né? Cobrança é expiação, mas e prova? Expiação. Pronto. Solange, Seriam aquelas em que a gente passa porque Já a gente errou? pensa que já superou e ele Aprendeu. manda de novo para fazer o nosso teste. Pensei É isso. nisso. é Pensei isso mesmo. nisso. São os Na nossos realidade, Como a prova da escola, né? isso. Como a gente não aprendeu, Você aprendeu a aí lição? tem. Você aprendeu a lição? Ai, Aí, espero que sim, né? aí a gente vem com acontece alguma coisa para saber se a gente aprendeu a lição ou não, né? Ai, cara. Mas você falou uma. Problema, Pode falar, Solange. o problema só é quando vem a lição e a gente não consegue saber qual o significado daquela lição, o que ela está querendo dizer para a gente em questão de aprendizado. Isso é que é um problema que a gente fica às vezes se debatendo. O que isso está querendo dizer para mim? Por que eu estou passando por isso? E olha, Às vezes você enxerga, outras não. eu vou ser sincero com você. Se você já tem esse pensamento, você já tá no lucro, viu? Porque há quanto tempo você pensa dessa forma? Em procurar o que essa lição quer me ensinar? Desde que vocês nos colocaram para nós que as expiações sempre têm um sentido para nos mostrar o que a gente está errando, o que a gente tem que buscar consertar. Eu acho que desde que vocês colocam para nós dessa maneira. Na realidade, as provas são os desafios que o espírito encarnado, ou pode ser até desencarnado, enfrenta para poder se aprimorar. Então, não é só.
não é só. A gente não sofre somente porque as coisas não estão certas. Desculpa. A gente não sofre somente para pagar dívidas do passado. A gente sofre também para poder encontrar o caminho certo, né? De repente você está subindo uma montanha e aí você escolhe um caminho. E aí você vê aquele caminho é íngreme e tal, as pedras todas soltas, de repente você escorrega o pé e rola um pouquinho a ribanceira, se rala todo. Você vai voltar pelo mesmo caminho? Não. Não. E a Você vai gente escolher acha um que caminho diferente. É a mesma forma. A gente vive se ralando na vida, justamente para poder aprender a escolher caminhos novos, né? Tudo bem? Tudo bem. Mas legal. A gente falou que o que as expiações a gente está resgatando as más escolhas que a gente fez no passado, quer seja nessa encarnação e na outra, certo? Então a gente escolheu errado. E fala que as provas são os desafios que o espírito enfrenta para poder aprimorar-se, né? Sim, Mas como que a gente vai saber o que é certo e errado? aí que está. Vocês sabem se a decisão que vocês estão tomando é certa ou errada? A gente não sabe, Às vezes a gente sabe, sim. Às vezes a sabe? gente sabe. E por que que Às vezes escolheu a gente sabe, errado? às vezes a gente não quer enxergar. E por que então não Às vezes sabe? você. Por que que escolheu Não, errado, então, você se sabe? sabe. Às vezes Só você me sabe, deixando confusa. mas você teima em ir por esse caminho, porque você acha que ele é o melhor para você. Às vezes você. Não, você acha que aquele é o certo. É. Não, esse aqui é o errado, eu vou por esse. Não, Então, mas a pergunta é justamente essa: como saber se é certo ou errado? a gente não sabe. Então, Eu posso Sabe? falar por mim? Posso falar por mim? Eu vou Posso. falar por mim. Eu já disse que lá no passado, quando eu me separei do meu primeiro marido, meu pai falou assim: Solange, você está na beira do abismo, você vai voltar com ele? Eu falei: vou. Eu quis tentar novamente a minha relação com o meu primeiro marido. Meu pai me alertou: você está na ponta do abismo, você vai cair, você vai continuar? Eu falei: vou. Quer dizer, eu fui teimosa, eu quis pagar o preço. Então, foi uma má escolha que eu quis insistir. Mas também me curei, porque eu tinha que estar lá, passar por essa prova, entendeu? Mas não tinha possibilidade, desculpa falar, não estava aguentei, muito, estava quieta, vou estava continuar muito quieta, quieta. mas vou continuar quieta. Mas aí, assim, foi errado escutando, porque não deu certo. Porque poderia ter dado, era uma probabilidade, poderia ter dado certo. As coisas poderiam ter saído certo. O que é certo, o que é errado? Por Né? isso, Ó, por pensa isso assim. eu Você tentei. entrou, você voltou com ele achando que ia dar certo, não que ia dar errado. Sim, eu tentei Ó, novamente. Eu achava que poderia só, dar. Foi uma tentativa. só lembrando o E negócio, né? Nós não estamos aqui para julgar nenhuma Não, atitude de. ninguém está julgando Ah, ninguém. sim, É uma não. hipótese. não, nem eu. Nós estamos falando de Eu joguei hipótese. porque foi uma situação como essa, de eu teimar num caminho. Mas quem estava de fora via uma situação totalmente diferente que eu não Diferente. enxergava. Porque eu estava num envolvimento em E sabe, que eu deixei levar pela Mas, situação. mas para você era o certo. isso. Mas sabe o que acontece? A gente já falou na outra semana aí sobre o engenheiro de obras prontas, né? Foi a Leda. A Leda trouxe o engenheiro de obras Ledinha. Foi a Leda. Fácil, é muito fácil, depois que a obra está pronta, Pronto, você falar que a parede ficou torta. É, Não é verdade? é. Mas na hora de escolher, você tinha uma opção: ficar junto ou ficar separado. E você falou assim: eu vou tentar mais uma vez. foi. Não, eu Na achei que hora, estava. você fala assim: eu escolhi errado porque não tinha feito, então eu sofri por causa disso. Mas imagina só, e é isso aí, nós podemos estender isso para todas as decisões que a gente toma na nossa vida, para qualquer coisa, né? Uhum. Mas imagina, se você tivesse a vontade de tentar novamente, mas decidisse não tentar novamente, tá bom? Ia ficar com Sim. isso. Hoje em dia você Ia já ficar com isso na assim, cabeça. e não ia se perdoar por não ter tentado.
Uhum. Então, Exatamente. é muito fácil nesse momento a gente criticar uma escolha do passado. Mas nunca se esqueça, se a gente não decide errado sabendo o que está fazendo errado, a escolha que a gente fez era a melhor que a gente podia fazer. É. Né? Eu vou Sempre voltar a falar. Posso falar uma coisa? Pode. Eu acho que ninguém escolhe, vou aqui porque está errado, é legal, eu vou fazer esse. Eu acho que não. Também Quando a Mas pessoa tem gente, escolhe, ela acha que é o melhor para ela. E ela então, acha mas que tem aquele gente é o que certo. mas tem gente que escolhe o errado porque acha que é o melhor para ela. Então, Não tem? tem. Tem. Mas ela não acha que é errado. Isso que eu quero dizer. Não. Ela sabe que é errado. Não, ela sabe. Ela sabe que é errado? Mesmo assim, ela escolhe fazer aquilo porque acha que é o melhor para ela. Tudo bem? Tá. Tudo bem. Eu entendi o que você quis dizer. Eu Certo. Por também. exemplo, Leda, desculpa, Então, o Sérgio. ladrão ele sabe que é errado roubar, Ah, tá. É, mas ele decide fazer aquilo porque ele acha que é o melhor para ele. Tá bom? Tá certo. Eu tinha pensado num vício. Tinha pensado num vício. Solange, pode falar, Solange. eu pensei numa situação parecida como você falou. Por exemplo, uma moça que está namorando um traficante, ela sabe que ele é errado, mas ela gosta de usufruir das benesses que ele traz para ela, o carro, as roupas, os momentos. É isso, ela sabe que ela está convivendo com uma pessoa errada, que ele não trabalha de uma forma lícita. Aí ela continua para ele pelos prazeres que ele fornece. É uma forma realmente de a gente enxergar que a pessoa às vezes sabe sim que está no caminho errado. E ela não gosta Mas olha, dele? mas olha, essa foi uma escolha, não é verdade? Uhum, E aí, essa escolha vai trazer uma expiação, não vai? uhum. E aí, o sofrimento que a expiação traz vai falar para a pessoa se ele escolheu certo ou errado. Nossa, faz todo sentido. Não é isso? Feito. Ah, mas espera aí, tudo bem. Nessa encarnação eu roubei e fui preso. Tudo bem? Eu sei por que que eu fui preso. Eu sei por que eu estou sofrendo, porque eu roubei. E nas outras encarnações? E se eu roubei na outra encarnação e não fui E preso lá? tornou errar nessa outra vez a mesma coisa? Não, não, não. Não tornou errar, mas eu fui preso injustamente. Hum. A gente vai conseguir saber por que que a pessoa está sofrendo? É. Aí começa toda a questão da beleza das leis de Deus, tá? Por quê? Porque a gente precisa fazer uma coisa, a coisa é fácil fazer, né? Que ninguém quer fazer, né? Sofrer com aceitação, né? É fácil fazer, gente? Não. Quando as coisas acontecem com a gente, novamente, eu sempre que eu gosto de falar uma coisa, sofrer com aceitação não significa lutar para parar de sofrer. Então, por exemplo, no caso da pessoa que foi presa sem injustamente, tá? Ah, tem que ter Na aceitação. outra encarnação, ela fez uma bobagem e não foi presa. Então, agora, Isso. ela está pagando com a prisão, mesmo injusta E agora. Entendi. tem que ter aceitação, aceitar o que está acontecendo. Mas não significa que só por causa disso vai ficar lá na prisão, sentado e falar assim: eu estou sofrendo, não sei porquê, mas eu tenho motivo, né? Não é verdade? Não, não, tem que trabalhar. Por quê? Porque a gente nunca sabe qual que é o tamanho da nossa prova. Quanto tempo a pessoa precisa ficar presa para resgatar a dívida dela? A gente sabe quanto tempo que a gente precisa ficar num sofrimento para resgatar a dívida que a gente teve de outras encarnações? Não. Eu acho que a gente não sabe, mas a partir do momento se você aceita, eu acho que ele passa mais depressa, tenho essa impressão. É, Se você, o fardo vai se ser você menor. se revolta, você Porque a vai ficar revoltando bastante demora tempo mais, nele. tá certo. Agora, se você passar a aceitar, eu acho que ele logo vai embora. Eu penso eu que vai. É por isso que a gente, embora tenha a aceitação daquilo que a gente está passando, a gente precisa lutar para poder vencer aquele desafio, né?
Se está doente, tem que procurar cura. Se perdeu o emprego, se está sem emprego, tem que procurar um trabalho. Se tem problema sei lá, qualquer tipo de problema, tem que procurar solucionar o problema, porque a gente não sabe quanto tempo leva. A gente não sabe se na encarnação passada a gente roubou, por exemplo, e não foi preso, porque ninguém descobriu que a gente roubou. Mas a gente se arrependeu na encarnação passada e fez de tudo para poder saldar a dívida. Não conseguiu saldar tudo, mas alguma parte. Então, a gente não sabe qual que é o tamanho da dívida que a gente tem. Então, a gente precisa trabalhar para buscar aquela aceitação, vencer aquela dificuldade, tá bom? Posso colocar um pitaco? Claro. Eu faria uma substituição. Não tem, né? A gente tem, quando a gente tem que fazer, a gente não. Você falou assim, a gente tem que buscar a cura, a gente tem que resolver. A gente não tem, a gente tem uma opção. Sim, com certeza. Né? Porque se a gente tem, a gente se obriga. A gente não faz. Não, o tem que eu quero dizer é o seguinte: o tem é o inverso do aceitação sem Falo de movimento. Movimente-se, né? O tem é movimentar-se no sentido de obter a solução para o problema que você está vivendo, né? A solução está nas suas mãos, não está? Sempre está nas suas mãos. A solução está nas suas A mãos. solução sempre está nas nossas mãos, nos nossos problemas. Tá bom? E a gente vai falar um pouquinho mais disso daí mais para frente. Mas a gente, como a Leda falou, às vezes a gente não sabe se está acertando ou errando, né? Não é verdade? A gente faz uma coisa achando que está acertando e, no final das contas, nós estamos cometendo um erro, né? Muitas vezes, para esse grupo aqui principalmente, muitas vezes esses erros estão relacionados ao nosso ego, tá? Então, são os problemas de relacionamento, os problemas de enfrentamento que a gente tem na vida. Então, está relacionado ao nosso ego. Então, o que a gente precisa trabalhar principalmente é o nosso ego. É isso? Mas como saber se aquela decisão que eu estou tomando é boa ou ruim? Né? Porque, para mim, aquilo está bom. E lá na frente eu vou descobrir que ela não está boa, que ela não foi boa, a decisão ou a atitude que eu tomei. Né? Mas nós temos aí, eu sempre gosto de falar, todo acolhimento eu gosto de falar isso. Nós temos uma receita para isso, né? Que é o Evangelho. O Evangelho nos diz como ser pessoas corretas, né? Como tomar a decisão certa. Né? Mas lá não está escrito a decisão que eu tenho que tomar para esse problema específico. Não está. Por quê? Porque o Evangelho coloca as leis morais para a gente. E aí, dentro da moral como nós entendemos, nós decidimos se está certo ou errado. Se nós já aprendemos a lição, nós vamos tomar a decisão certa. Se a gente ainda não aprendeu, o que a gente vai fazer? Tomar a decisão errada. E aí, no futuro, vai vir a expiação. Tudo bem? Bem, Tudo bem. É fácil entender dessa forma, não é não? O difícil é realizar da forma certa, não é? É, E aí, quando a gente se depara com algum problema, alguma atitude que a gente precisa tomar, eu sempre costumo dizer o seguinte: pergunta para você mesmo, como Jesus atuaria nessa situação? Eu não sei. Então lê o Evangelho. Ele diz um monte de coisa lá. Aí a gente vai conseguir ter uma noção um pouco melhor, né? Sabe? Por exemplo, você está com uma dificuldade com uma pessoa, né? E aí você está com aquela vontade, assim, tranquila, amorosa, de esganar a pessoa. Aí você vai chegar e vai perguntar para você mesmo, nessa situação, como que Jesus atuaria? Ele ia esganar a pessoa? Jesus esganaria a pessoa?
Ele daria uma voadora no peito do cidadão? Dava um perdido no cinema. Ia responder malcriadamente para a pessoa? Ia xingar a pessoa? Não. Então, o que eu faço? Ia vibrar. Ia vibrar. Agora, porque É. a dona Valéria falou lá já. Não. Não, ia vibrar, né? Mas eu tô falando assim, Sim. ia vibrar negativamente, Jesus nunca vibraria. Não. Aí eu estava pensando no que você falou. Quando a gente não vai com uma pessoa, que a gente com a já vai faixa, né? vibrando bem, né? Vai vibrando bem, vai vibrando, que é para melhorar. Eu estava pensando nisso. Para melhorar a relação A energética sintonia e energética. harmônica com aquela pessoa, né? E aí, Isso. aos poucos, aquilo... Não se esqueçam, da mesma forma que a gente se defende com o nosso ego, as pessoas também se defendem. Às vezes, ela vê na gente uma ameaça. Às vezes, aquela pessoa é aquela que a gente roubou na encarnação passada. E ela sabe que ela roubou. Ah, como? Ninguém descobriu? É, mas o espírito sabe, né? Desencarnou, ficou sabendo, Ficou agora. sabendo. Não é verdade? Às vezes você matou. Às vezes você matou aquela pessoa. Por isso que é Ah, melhor não, não mas saber. é Mas é mesmo. verdade. É lógico que é, melhor não saber mesmo. A Imagina, gente porque não é muita gente pensa anjinho. que eu esqueço, né? Porque se eu soubesse os erros que eu cometi no passado, eu não ia cometer agora, né? Não é verdade? Mas Então, tem mas se coisa você que a sabe gente que você não ia matou querer aquele saber, cidadão, né? se Tem você coisa que a sabe gente... que matou em uma encarnação, você matou o seu filho, ele vai saber que você também matou ele. Como é que seria essa relação? Não é verdade? Seria Cruel. Uma relação difícil. para fazer. Difícil. Se aqui já está Aí- difícil de saber, É. mas sabendo. Imagina sabendo. É vero. E aí você consegue aquele emprego dos seus sonhos, né? Você se lembra das todas as encarnações. E aí você descobre que seu chefe era aquele escravo que na outra encarnação você, como feitor, açoitava todo dia. Ai, E meu aí? Deus. Não dá. Hoje a gente não sabe isso. Então ele maltrata a gente até o último minuto. Ele também não sabe por que está maltratando, né? Mas ele está perdendo a oportunidade de perdoar. Não é verdade? Mas isso é problema dele. O nosso é aceitar a expiação, né? Procurando vibrar positivamente para mudar essa sintonia. Você vê como que é a coisa? É tudo Aí nós interligado. vamos ver a prova, porque essa é uma expiação e é uma prova também. Porque se você começar a fazer vibração, né, negativa para o teu chefe, né, você continua na roda de samsara. Não aprendeu nada. Prova não tá mostrando que você ainda não aprendeu. Não aprendeu. Entenderam? E aí a prova aumenta. A prova aumenta. Fica mais Não, difícil. Chega. Fica de segunda, terceira época, não vai passar nunca. Sabe, eu estava até pensando, a gente está falando, né, mas quais são as... Deixa eu ver se... Ah, eu vou falar mais na frente isso aqui. Tá bom. Então, nós já sabemos por que nós temos tantos problemas na nossa vida, né? Por que é? Porque a gente tem muita coisa para espiar, muita prova para passar. Porque nós somos muito bons, tudo gente ótima, excelente. Então, Eu viemos de penso assim, férias. com relação à expiação, esquece. A única coisa que você precisa fazer é aceitar. Aceitar. Aceitar e passar da melhor forma, tá bom? Tá. Preocupa com as provas. Porque as provas estão ali para mostrar para mim mesmo se eu conseguir vencer ou não determinado defeito ou determinada característica minha. Então, nós estamos agora num estágio de evolução em que nós vamos passar por esses desafios para quitarmos as nossas dívidas do passado ou como lições para o nosso adiantamento moral,
Não é isso? Então, se a gente ver os nossos problemas, quer sejam eles quais forem, como problemas, a gente não está aceitando. Agora, se a gente vê como oportunidade de quitar ou oportunidade de aprender, aí nós vamos fazer daquele sofrimento uma coisa melhor para nós. Pode falar. E se a gente já trocar a palavra problema, né, que a gente já coloca, e trocar por um aprendizado, já suaviza. A gente já começa num grande aprendizado, porque a gente está olhando aquilo como aprendizado. É isso aí. Eu estou tentando tirar alguma coisa. Agora, se eu vejo como problema, eu sempre vou estar resolvendo alguma coisa. Eu sempre vou ter aquela coisa que eu preciso resolver. E aí, eu tive o aprendizado ou não? Se você Porque ficar muitas só no vezes eu problema, se ficar só no problema, não, tem que passar para aprendizado mesmo, né? Mas se eu acho que tudo na minha vida é um problema, eu tenho aprendizado? Não, Não. Só problema. Eu não, porque resolvo você o problema. vai ficar no problema ali, não vai tentar nada, vai ter sempre aquele problema. E o aprendizado maneira de você ser, né? tenta melhorar, aprender, fazer, né? Eu acho que é isso. Mas Como uma diz o coisa nome, né? O aprendizado. é isso Para a aí. gente aprender. O Mas, problema você vai ficar ali batendo na tecla, né? mas uma coisa é certa. É muito bonito a gente estar falando tudo isso agora, né? É, verdade. É que a gente tropeça na pedra, que o dedão fica doendo, primeira coisa que tem um palavrão na cabeça, não é não? Aí pede desculpa. Mas é o seguinte, é isso aí. A gente sabe que a gente está conseguindo achar o caminho legal. Quanto mais tempo a gente engolir o palavrão, ou pedir a desculpa, ou fazer aquilo que a Solange falou, né? Que lição eu preciso aprender disso? É assim que a gente vê que a gente está crescendo e que está no caminho certo. É isso que a gente precisa buscar. Nós estamos num planeta de expiação e provas. Então, vamos ter expiações. Vai aparecer esses desafios na nossa vida. É. Vamos ter provas. São desafios grandes. Principalmente nós, nesse momento de transição, que estamos ainda trabalhando para ficar no planeta de regeneração, não é isso? Onde nós, quando encarnamos, falamos assim: ou vai ou racha. Manda tudo que eu preciso para que eu possa continuar aqui. Para mim continuar num planeta de regeneração. Porque se eu não Regeneração. toda aquilo que eu preciso espiar, eu vou continuar no mesmo patamar que eu estou. É. A gente olha para o panorama geral da população, né? O que a gente vê nas pessoas? Elas estão buscando essa sintonia diferente com aquilo que acontece com cada uma delas? A gente está vendo isso Não, acontecer de uma maneira geral? não, não. E aí a gente vai perceber, né, que muitas dessas pessoas elas não continuarão no planeta de regeneração, simplesmente porque não despertaram ainda. Então o trabalho nosso, para nós mesmos, é o nosso despertar. Não, sabe, a gente fica falando desse planeta de regeneração e planeta de expiação e provas, né, vai ficar ou vai embora, como se isso fosse a coisa derradeira da nossa vida, né? Mas pode ser que a gente ainda não tenha atingido aí o quanto energético para ficar no planeta de regeneração, e a gente vai passar uma encarnação só num de expiação e provas, um bem parecido com o da Terra. Já está para mudança. E aí, de repente, a gente passa a encarnação lá, depois volta para a Terra. Sabe, é como se fosse um estágio Um que a gente breve, vai fazer. Oi, um pode breve falar. espaço de tempo. Morrer e um 100, 200 tempo anos. curto. Um tempo curto. Morre nova.
Jovem. Cara, aqueles que são mais arraigados no mal, eles vão para um planeta primitivo e aí vão sofrer bastante, porque vão ter a, a consciência, ou não, consciência não, mas o sentimento que eles já viveram em um lugar melhor. E aquele lugar está fazendo muito mal para eles. Entendeu? E aí, novamente, a beleza das leis de Deus. Quando ele vai lá, encarna e sofre o pão que o diabo amassou, né? Aí ele desencarna. É o sofrimento dele por causa dos atos que ele cometeu aqui na Terra. E lembra como a coisa era boa aqui na Terra. Ele vai querer mudar. Ele vai querer mudar. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. O que eu acho que o que a gente tem que deixar bem claro, né, para quem está escutando, é que assim, não existe uma punição de Deus, é uma Não. escolha nossa, né? Porque a gente tem a escolha sempre de fazermos o melhor, mas é a nossa escolha. E muitas vezes, na encarnação que vivemos, a gente fala assim: ah, deixa para amanhã. Aí você fala: como assim? Deixa para depois, né? Deixa para depois. Aí a gente pode entrar nos vícios, nas nossas dificuldades que a gente tem, né? Mas sempre- Antigamente, quando a gente não tinha conhecimento nenhum, a gente poderia dizer assim: eu encarnei e estou passando férias. Que nem a Leda estava falando. Vim para a Terra para passar férias. Hoje a gente já sabe que não. Então, se a gente trabalha, se a gente tem dificuldades, a gente tem a possibilidade de trabalhar essas dificuldades. E se a gente não trabalha, é uma opção que a gente teve. Mas a gente não pode alegar que a gente não tem esse conhecimento. Não sabe. Porque tudo que nos rodeou trouxe esse conhecimento. As filosofias estão aí, a gente não fala nem de religião, as religiões também, mas as filosofias trouxeram. A ciência trouxe. As pessoas não podem alegar falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Ela pode alegar que ela não teve a maturidade. E aí tá tudo bem, e aí é uma escolha dela. Mas ela não se transformou por falta disso. Fala, Solange. E existe uma passagem, eu não sei se eu estou equivocada e vocês me falam, no Evangelho que Jesus fala que se a pessoa é ignorante, ok, mas se ela tem conhecimento, ela vai ser muito mais cobrada, porque antes, por exemplo, eu dizia, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha essa percepção de como o espírito eu tinha que melhorar, fazer minha reforma íntima, eu não tinha esse conhecimento. No começo mesmo eu brincava, eu falava também que eu vim aqui a passar férias. Mas agora que eu já sei, então se eu não me transformo, se eu não faço, eu vou ser muito mais cobrada agora do que antes, que eu estava na ignorância desse conhecimento. Eu não diria que se você não se transforma, você vai ser cobrada, porque Deus não cobra a nossa transformação. Ele deixa que as leis regulem isso para ele, tá? Na realidade, essa questão está mais relacionada ao seguinte, né? Você é da área legal, você sabe, né? Existe o homicídio culposo e o doloso. Doloroso. Uma pessoa quer saber que é o culposo. E o doloso é aquele que ele fez com intenção, né? Então, se a lei do homem já consegue separar um do outro, as leis de Deus muito mais do que isso. Ele sabe dizer se a gente está errando com o conhecimento ou não. E aí, as coisas vão acontecer com mais intensidade ou menos intensidade devido a isso. Mas será que é Deus que vai colocar o dedo e falar assim, olha, precisa? Será que é Deus? Será que é Deus que vai dar a punição na gente? Somos nós Acho que vamos nos não. cobrar, né? Nós realidade- mesmos. Na realidade, é tudo energético, tá bom? A gente chega lá no plano espiritual e a gente percebe os erros que cometeu. A gente leu em alguns livros aí, nos estudos que a gente faz
às 5:30, né, em alguns livros, aqueles espíritos que são trevosos, que eles são completamente deformados. Não é isso? Não é por quê? Porque a energia que ele carrega nos pensamentos e sentimentos dele é tão densa que causa aquelas deformações, tá bom? Então, as nossas escolhas erradas causam, quando a gente escolhe, quando a gente faz sem a intenção, quando a gente desencarna, a gente percebe aquilo está impregnado impregna a gente de uma determinada energia, tá? E aí, quando a gente vai encarnar, a gente escolhe o tipo de provas que a gente quer passar e as expiações que a gente vai passar também. Então, por exemplo, algumas das expiações, elas aparecem como doenças na gente. E aí, a Valéria fala muitas vezes, né? Tá queimando. O que é queimando? É queimando aquela energia densa formada pelas escolhas erradas que nós fizemos no passado. Então, não foi Deus que falou assim, eu vou bater nesse cara que ele fez a coisa errada. Não, não é isso, não é assim que faz. É tudo regulado pela energia, pelas vibrações, que acontece com a gente como efeito. Tá bom? Então, não existe aquela figura de Deus, aquele velhinho sentado naquele trono, que olha para você e fala assim, eu vou te condenar para o inferno, você vai você vai para o céu. Não existe isso. Quem faz isso somos nós mesmos. A nossa consciência na Pela hora. nossa consciência. Porque na hora que a gente desencarna, a gente se vê, e aí tudo aquilo que a gente tinha planejado, a gente não conta na Terra. Aí você pode perguntar, e aqueles espíritos trevosos que se comprazem no mal? Como é que funciona? A gente não pode esquecer que não existe espírito trevoso, por pior que seja, que não tenha o amor dentro dele. Tá bom? Esqueça, não existe isso. Por quê? Porque todo espírito é uma centelha divina. E Deus é amor. Então, o amor está lá, encapsulado, fechado, uma crosta grossa e dura que impede que ele apareça. Mas aquele amor está lá. E sempre vai existir alguma coisa que vai despertar esse amor que vai tocar naquele espírito. Ele pode se comprazer no mal, tá? Mas ele se sente muito melhor com o amor. E aí, ele passando todas as dores que ele passa por fazer o mal que ele faz, ele vai sofrer e vai se lembrar do momento em que ele sentiu o amor. E ele vai querer ser diferente. Quanto tempo isso vai demorar? Tivemos um livro, né? Um livro que era lá no... Lembra? Não sei se foi Bastidores da Prece, que Eu acho que foi que fala sobre o André Luiz, o Despertar Espiritual do André Luiz. Fala o tempo que o espírito ficou preso. Foi que o espírito ficou preso muito tempo, mas era um grupo que foram fazer um trabalho no umbral grosso. Então, foi no Despertar Espiritual. O livro é Despertar Espiritual, que a gente estudou de terça-feira à noite. Isso. Mas... Esse daí eu não fazia... foi esse mesmo. Esse mesmo, de noite, terça-feira à noite. Foi nesse livro. Que ele era ruim, depois eles conseguiram tocar o coração dele e resgataram ele de lá, né? Tiraram ele. É isso aí. Legal. Que tipo de desafios nós enfrentamos nas nossas encarnações? Por que eu fiz essa pergunta? De convivência? Você perguntou assim? É isso que você quer saber? De convivência? Por que eu pergunto isso? Porque a gente precisa identificar esses desafios, porque senão, para nós vai ser só sofrimento e a gente passa direto pela lição, né? Sem aprender nada com ela. Então, que tipos de desafios que nós enfrentamos? Um deles é esse, sim, Leda. Problemas de relacionamento. Sim. O que mais? Como assim, o problema de relacionamento? Você perguntou, Leda?
Você Não, eu perguntou? falei sim, é isso sim. Né? Sim. Quais outros desafios? Paciência é um deles. Oi? A Paciência? paciência. A paciência Paciência, é ela se uma encaixa delas. no problema de relacionamento, né? Relacionamento, isso que eu estou pensando. Eu ia falar, né? Relacionamento com filhos, é tudo convivência, é tudo relacionamento. Que mais? Doenças. Doença, muito bem. As doenças também são desafios que a gente enfrenta. Geralmente, as doenças estão relacionadas com estão relacionadas com expiação, né? Mas não só isso, tá? Provas e expiações, né? Começa com Isso. expiação para depois se tornar prova. E depende da doença, né? A gente fala da doença física, mas existem as doenças mentais. Sim. Então, faz parte aqui da pergunta. Então tá bom, figura. Outros problemas, vamos lá. Vamos lá, gente. A gente precisa identificar quais são os problemas que aparecem no nosso caminho, os desafios. Problemas Não, financeiros, Não, dinheiro, financeiros, moradia, Problemas materiais, financeiros, os problemas materiais, né? materiais, seria isso. Financeiro, financeiro, problema com a então. né? Que mais? Ai, quantos problemas. Hum. Eu não sei por quê. Eu penso, volto para o relacionamento. Estou presa em algum Problemas, relacionamento que eu não sei, não saio dele. Porque eu não os saio, problemas não consigo. depressão, tristeza, Mas isso é angústia. Não está nas doenças? isso que eu ia falar. Quando eu falo de doença, eu falei das doenças físicas, né? Mas esses daqui são Ah, emocionais, não. é diferente. Emocionais. Então, Também. tipo, angústia, tristeza, depressão, Depressão, entendeu? pânico. Todas as síndromes. Que mais? Nossa, tá ficando cada vez mais difícil, né? Eu não sei mais. Não tenho mais. Espirituais, obsessões. Espirituais. Espirituais. Não faz exatamente. Pois é, nem me passou na cabeça isso. Nem. Morais. Estou pensando na terra, que terra é terra. Os problemas morais. Esse eu não tinha escrito aqui, viu, Ana? Os problemas morais, mas esses são aqueles problemas que, quando a gente enfrenta, significa que a gente está despertando para eles. Então, estão mais relacionados a provas, né? Mas os problemas morais também são. Já né? percebe eles, né? Já percebe. Geralmente estão ligados ao ego, né? Não é verdade? Sim. Se compreende o que é um problema moral? O que é um problema moral? Você ficar na dúvida, às vezes, entre fazer o que é o certo e o errado. Você sabe o que é o errado, mas você quer, por algum motivo, ou alguma necessidade, às vezes, fazer o errado, por exemplo. Na realidade, o problema moral está ligado à ética, né? E o que é ética? Querer muita eu quero, coisa. mas As não regras de devo, né? convivência. Aquela coisa assim, querer eu quero, mas não devo fazer. Posso até pensar, mas não posso fazer, não devo fazer. É uma prova, né? Como diz o ditado, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E tudo bem convém, é isso que eu estou. Em outras palavrinhas. Quer ver uma coisa que é uma coisa muito difícil de a gente conviver ou tratar, que é um problema de ética? É a mentira. A mentira. Não é verdade? Ah, não, mas eu não minto. Não, só mentira branca. É mentirinha branca. É mentira. O que é mentira branca? Mentira. Tá batendo Mentira na branca, inveja branca. bate na porta, você abre a porta, uma pessoa que vem aí te fazer
falar sobre uma palavra do evangelho. Você não quer escutar aqui, assim, esqueci o feijão no fogo, eu preciso fechar porque... Mentira branca. Não é verdade? Sim. A gente tem um termo, mentira branca. O que significa ser mentira branca? É uma crença. Primeiro é uma crença. Porque O não que tem, né? significa É mentira, mentira é mentira, né? É mentira? que É nem mentira. inveja, né? Que a pessoa fala inveja branca, é a mesma coisa. Inveja É, branca, inveja é branca inveja. porque, né? Inveja, seja, inveja. Inveja é inveja, Branca, mentira é mentira. amarela, verde, rosa. Bom, então, gente, por que eu coloquei esse tópico aqui? Quais são os desafios que a gente enfrenta? Porque muitos deles passam por desapercebido na nossa vida. Mas são oportunidades muito grandes de a gente aprender. Então, listando eles dessa forma, a gente vê, então, nossa, quanta coisa que acontece comigo e eu não tomo a consciência de como aquilo pode me ensinar uma lição boa, sem sofrer, né? Não é verdade? Está lá acontecendo, sem sofrer muito, né? Porque se é um problema, no final das contas, acaba causando mais ou menos sofrimento. Bom, pergunta. Nós estamos falando, esquece as expiações, tá bom? Porque expiação já era, já foi coisa que a gente fez, a gente não muda mais, a gente está só resgatando. Mas as provas, a gente precisa disso para a gente evoluir? Acho que sim, né? Precisamos Senão não também, tinha. né? Por Se quê? Para não, saber se já. se não precisasse, não tinha. É que a gente não escuta um ditado que diz, né? Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela Pela dor. dor, é. A gente não escuta o que está escrito aqui. Então, a gente aprende a maior parte das coisas pela dor. Né? Tudo bem? Então, eu vou fazer a pergunta novamente que vocês gostam de responder, gostam de pensar, então eu faço pergunta para vocês. Como é que é aprender pelo amor? Aprender pelo amor. É assim. Pelo amor. Pelo amor. Pela dor não é fácil, né? Pela dor é fácil. Eu Você cheguei, concorda? eu não faço mais, né? É E sem como é que é aprender pelo sofrimento, amor? sem sofrimento, sem É, angústia, na primeira calmo, você já sereno. resolve. É. Quando você é uma Então, mas pessoa que aceita tudo tranquilamente, com resignação. Sim. Eu acho que é bom. pelo amor é você fazer as escolhas certas sempre. Aí, olha lá onde a gente volta. Como é que você vai saber se você está fazendo a escolha certa? Aí a gente volta lá no início. O Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus como exemplo. Então, aí a gente começa talvez a entender o que é sentir. Se eu faço as coisas certas quando eu sinto, quando eu já evoluí, quando eu já amadureci. Se eu não Exatamente. tenho isso, se eu não sinto, eu não faço. Eu vou trabalhar sempre na dor. Na dor. Por quê? Porque as minhas escolhas me levam à dor. Entre a porta estreita e a porta larga, eu vou para a porta larga, eu vou para as facilidades. Porque isso não faz parte de dentro de mim. Eu não evoluí isso. Tem uma frase em inglês que diz assim: no pain, no gain. Ou seja, sem Não dor tem. não há ganho. Não, Não é verdade? não há ganho. E olha, gente, por tudo que a gente já falou até agora, é fácil de compreender por que a dor nos ensina. Não é verdade? A gente falou aí do ladrão lá, né? O cara rouba, aí sofre, você não devo roubar, né? E aí, desculpa a Solange, né? Mas no plano espiritual não é que nem no plano do encarnado, né? Que o cara vai, faz o que bem entende, é preso e depois de 3 meses está solto, né? Lá não, até pagar a dívida dele, a gente fica naquela prisão que a gente cria para nós mesmos, né? Nós precisamos de tudo isso para evoluir também, sabe por quê? Porque o ego nos deixa cegos
para nós encontrarmos o caminho correto. Então, o medo que a gente tem de sofrer é tão grande que nos deixa cegos para fazer a coisa certa. Não é verdade? Todo mundo olhando para cima. Não concordo. Olha, vou falar uma coisinha. Quando eu li essa lição, minha molezinha, essa lição vai ser fácil. Eu também Não tem achei. problema nenhum, olha que tranquilidade. Eu tenho um caderno que eu escrevo, eu copio, tenho aqui no meu caderno todas as lições. E eu, não, essa daqui vai ser fácil, vai ser tranquila. A gente vai acabar às 9 horas da noite, né? Estou aqui de boca aberta. Vamos lá, Solange, por que você não concorda? Então, vou voltar no meu assunto. Porque, olha, meu marido era duro, não tinha dinheiro, eu enfrentei dificuldades financeiras com ele. Gente, eu estou falando uma realidade. Não era um caminho fácil. E ainda assim, eu, mesmo enfrentando as dificuldades, eu quis aquele caminho. E eu não tive medo de enfrentar. Eu quis tentar a situação e achei que eu estava certa. Entendeu? Por isso que eu estou... Você está falando, eu estou falando. Não era o caminho mais fácil para mim. Mais fácil seria se eu tivesse já me desfeito dele e partisse para outra. A gente não pode esquecer também, existe o ego que nos quer proteger de todo o sofrimento que existe conosco, tá bom? Mas existe uma outra coisa que está escrito no nosso inconsciente. Aquilo que nós nos programamos a fazer na encarnação, tá bom? Então, antes de você encarnar, você e o seu ex-marido falam assim: nós vamos nos encontrar em determinado momento da nossa vida e a gente vai casar. E nós vamos ficar juntos justamente para poder resgatar dívidas ou aprendermos juntos, sei lá, qualquer coisa assim, tá bom? E aí, então isso também está no seu inconsciente. Então, mesmo vendo o mesmo ego vendo todas as dificuldades que você enfrentar no seu caminho, a parte da sua programação encarnatória falou: vamos ficar junto. Tudo bem? Nesse particular, eu vou entender que pode ter sido isso, sim. Porque eu tive a filha, o nenê que nasceu e morreu com ele. Eu tive o meu filho, nós voltamos, eu tive o meu filho. Então, essa parte eu tinha que ter. Mas não foi um mar de rosas. Mesmo tendo... Tive muitas dificuldades, mas eu busquei enfrentar. Entendeu? Então, eu acho que... Oi, pode desculpa. falar. Assim, eu acho que talvez, Solange, se você tivesse, na época, um entendimento maior, né, da espiritualidade e tudo, talvez você tivesse passado por tudo isso com uma maior aceitação e sem tanto sofrimento. Pode né? ser, com Porque certeza. talvez seria uma coisa que você teria que passar ou por vidas passadas, né? Que no caso não foi pela facilidade, mas talvez passasse de uma maneira mais diferente, suave, né? Acho que é por aí. Mas é que a gente Foi sempre uma pensa evolução. no lado pior. A gente pensa sempre no lado pior, né? Por exemplo, no caso que a Solange expôs para a gente pensa na desistência como sendo negativo. Mas a gente não pensa que a programação poderia ter sido o seguinte: olha, nós vamos ficar juntos até tanto tempo para ver se a gente consegue aprender um com o outro. Se não, significa que a gente não está maduro. Então a gente vai se separar, nós vamos viver nossas vidas para ver se a gente consegue evoluir e numa outra encarnação a gente volta junto de novo. Não pode ter acontecido isso? Sempre volta, né? Até me engasguei com a água. A gente sempre volta para aprender alguma coisa com alguém. Mas vai voltar com você diferente, porque você... Não estou dizendo que vai, tá bom, Solange? Porque você aprendeu coisas diferentes, tá bom? E ele também vai... Já superei tudo isso, já melhorei. Diferentes. Então. Já melhorei. Agora, se for expiação, talvez... E eu estou colocando um monte de opções para a gente entender como é que funciona, como é bela a lei de Deus, né?
talvez, se a expiação, você está junto com ele, talvez o bem que você fez depois que você se separou dele seja o suficiente para resgatar toda a expiação que você precisava ter tendo A junto gente com tem ele. muito ser. Tem muito Pode ser. ser. Mas Podia ser também uma porção de coisa. Podia ser para ter o filho. Esse filho tinha que agora, ser também não dele. tem no evangelho que a gente, quando o casamento não dá certo, ninguém tem aquela obrigação de ficar grudado à pessoa, ninguém tem que ficar eternamente casado com ela. Não tem mesmo. Então, Só não pode esquecer o seguinte, não pode esquecer o seguinte, é tudo um plano que foi arquitetado antes de nós encarnarmos, tá bom? Se ao desencarnarmos nós olharmos e falar assim, puxa vida, cumpriu o plano completamente, acabou. Mas se necessitasse a gente ter mais perseverança com qualquer um dos problemas que a gente teve e a gente desistiu de resolver aquele problema, se afastando da pessoa ou qualquer coisa parecida, quando a gente desencarnar, a gente fala assim, realmente vai ter que vir junto novamente para a gente resolver isso. É assim que funciona. É escolha nossa, gente. Não existe uma determinação, é escolha nossa. É aquilo a gente escolhe para evoluir, aquilo que vai fazer a gente evoluir, e não a gente tropeçar. Mas muitas vezes a gente tropeça naquilo que o Sérgio trouxe para a gente refletir, no nosso ego, nas nossas dificuldades, que já existiam antes e continuam existindo nessa encarnação. Conforme a gente vai conhecendo, é que a gente vai se transformando. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar novamente porque ela se encaixa no que a gente está falando, né? Você se lembra aquele garoto, menino que Do carro. o carro que a mãe estava com a criança no carro e João aí Hélio, no Rio de isso, Janeiro, João Hélio. roubaram o carro e a criança ficou presa no carro e foi arrastada por quilômetros. Nós recebemos, não, os encarnados receberam comunicação mediúnica contando a história daquele espírito. Ele foi um romano que, na época dos cristãos, amarrava os cristãos na biga e saía arrastando pelos lugares lá, né? E ele fez isso com muitos cristãos. E aí ele ficou, até agora, preso nesse tipo de ação, né, no plano espiritual, sofrendo por isso, se arrependeu, até que um casal, que foi um dos que ele arrastou na época, falou que receberia ele como filho. Mas ele escolheu como prova, depois de ter nascido, ser arrastado da mesma forma como ele arrastava os outros. Era uma forma que ele, através do inconsciente dele, de toda essa parte, ele aceitaria, ele ia começar a se sentir apto a tentar retornar de uma outra forma. Entendeu? Era uma forma que ele como espírito, ele precisava passar, vivenciar a lei de ação e reação. Aquilo que ele fez, ele precisava passar para que ele pudesse se perdoar pelo ato que ele tinha feito. João Batista, ele foi degolado, não foi? Foi. E ele, como que era o nome do... Elias. Ele era Elias, né? que quando Profeta Elias. Quando ele era o profeta, ele degolou Mandou aqueles... degolar. Sei quantos... Então, 100. vocês entenderam como é que funciona? Não é... Sim. E uma coisa, se a gente fala, eu não quero passar por isso, significa que a gente não está aceitando a prova ou a expiação. Né? Assim, quando você não quer, eu não quero passar por isso, é assim, porque na hora que a gente está para encarnar, a gente tem lá toda a parte de engenharia, né? E se a gente tem condições, mas geralmente é o nosso guia de encarnação, e aí a gente vai colocando, eu vou passar por essa dificuldade, eu vou conseguir, você me ajuda aqui.
né? A gente sempre tem alguém. E aí, o que ele quer dizer é isso. A gente encarna. E na hora que chega a hora da prova, a gente, não, quero sair do play. Quando chega no momento Na lá, hora de pagar a conta, na hora você vai lá de pede pagar a dinheiro no conta, banco. ninguém quer. Você vai e pede dinheiro emprestado no banco. Na hora que você vai chegar o momento de pagar, você, não quero brincar mais disso, não. Agora tenho. eu não vou, É, não vou, não. Não, deixa para próxima, deixa para próxima. E assim que a gente vai se enrolando, vai cada vez mais marcando esse perispírito. Pergunta para Mas, olha, vocês. Oi, pode falar, Solange. Fala. desculpa, mas assim, em relação... Vai falar, Silviane? Não, Solange, fala Solange primeiro agora. Em relação a essa situação minha, de um casamento para o outro, que eu estou agora com meu marido, tem muitas coisas de um em outro, que eu falo assim, Deus me mandou outro para eu passar as mesmas coisas. Eu faço essa comparação. É O aprendizado mesmo. impressionante. Eu vou De falar para vem o você, outro. eu vou falar para você o seguinte, Solange. Não foi Deus que mandou. É você que procura. Tá no inconsciente. Tá no inconsciente. E a Bom, lição é aquilo que assim, ó, se você tivesse, por exemplo, se separou desse, vai para um terceiro, vai ser a mesma coisa. Porque aquilo que você fez na programação já aprender. Pronto, então já vou pagar nessa mesma, não preciso voltar com o outro, tá vendo? Esse daqui já tá me dando, eu vou ficar kit já. Aí eu já não garanto. Isso daí, tá Silviane, certo, você tá tinha para bom. falar? Você ia falar, Silviane? Sim, mas aí, que nem você falou que a gente, né, antes de reencarnar, a gente vê lá o que foi escolhido, mas também tem aquelas coisas que a gente, como a encarnação compulsória, que a gente tem que passar. Mas aí, quando eles escolhem aquilo para a gente, mas quando chega aqui, a gente tem o livre-arbítrio, e se a gente não quiser, a gente ainda consegue mudar, mesmo que seja compulsório, que foi Claro. imposto pra gente? Você veio aqui nessa encarnação para passar dificuldades financeiras, tá? Dificuldades materiais, tá bom? Tá. Aí você não quer passar por isso. O que você faz? Vira num bandido, começa a roubar a Deus e todo mundo. Olha, financeiramente você está bem agora. e você teve uma reencarnação compulsória, É isso aí. Aí o que vai acontecer? Você vai acumular mais dívidas. mais dívidas. Entendi. A compulsória, Você vai, ou- e uma hora ou outra, pagar o que você se comprometeu, ou que foi comprometido. É isso aí. E isso vai acontecer quanto mais expandida estiver a sua consciência, mais consciência disso você vai ter. É como por a isso que a Solange gente diz, fala. às vezes a ignorância é uma bênção, né? A ignorância é uma bênção, mas a gente acumula mais dívidas, né? Não é verdade? uma hora a gente vai responder. Se vai ser Uma hora. nessa encarnação, se vai ser na outra, na outra, na outra. A gente que vai escolher, mas uma hora a gente precisa amadurecer. A conta está a lá. gente não pode esquecer, Mas, não pode mas esquecer a das gente leis de também Deus. pode, mas a gente também pode ir diminuindo, né? Paga umas coisas, não paga outras. Essa é a próxima pergunta. Como que a gente pode fazer para diminuir esse sofrimento? Parcelas, né? Parcelar. Paga Não. Parcelar Não. deve ter menos mais tempo, viu? Não, A gente quero vive pagar com tudo de carnê. uma vez. Paga o boleto Ó. mais caro, viu, Silviane? Vai pelo mais caro. Como que a gente pode fazer para diminuir esse sofrimento? A gente praticando boas ações, praticando caridade. Isso. É pôr em Se prática a- os ensinamentos de a- Jesus. Põe em prática o que a gente caridade, aprendeu. fraternidade, Se amor, transformando, aceitando. fazendo vibrações às 18 horas todos os dias, desejando amor, escutando as pessoas. Mas tem uma coisa que pouca gente fala. A gente transformar o nosso lar. Porque a gente fala muito de transformação, de transformação. E o nosso lar? Nosso lar é o lugar que a gente mais aprende. Aqueles que estão ao nosso redor é o nosso grande aprendizado.
É o É mais aquele filho que difícil. encarnou, é aquele filho que encarnou, aquele marido, aquela esposa. Alguma coisa nós temos a aprender. E esse lar é um templo de luz e de amor, se assim a gente quiser. Agora, se a gente não quiser, Bom, gente, mas aí a gente já falou tanta coisa aqui, né? O que a gente aprendeu é que o que acontece conosco é por escolha nossa, certo? Sim. Para sair do buraco, depende de nós, certo? Depende de nós. Sim. A pergunta que não quer calar. Então, para que serve assistência espiritual? Para ajudar, ué. A gente Pra ajudar. passar por tudo isso mais fácil. Qual que é o nome Mais fácil não, né? Como é Para o texto de hoje? ajudar. Como é que é o nome do texto? Como é que é o nome do texto de hoje? Cair e levantar. Cair e levantar. Cair e Levantar. levantar. Não, levantar e seguir. Levantar, Levantar e levantar e seguir. É isso, É. levantar e Assistência seguir. espiritual, aqui no Pingo de Luz, pelo menos, é formada de duas coisas. Primeiro, as radiações, que os médiuns estão lá agora reunidos, trabalhando em prol daqueles que pediram assistência para a gente, né? Então, o que que acontece? Primeiro, nós não é mágico, tá, gente? A gente não é mais forte que Deus. Então, se Deus colocou as leis e nós estamos passando por tudo que nós passamos por como consequência das leis de Deus, a gente não é mágico, a gente não é forte, a gente não pode balançar uma varinha e revogar a lei de Deus. Lei de ação e reação, ela tem que acontecer. Então, o que a gente precisa passar, a gente vai passar. Então, de maneira alguma, ninguém pode entender que a assistência espiritual vai eliminar a O que a dor de gente uma tem que pessoa. passar. O que a gente tem que Isso. passar. Pode Não vai, amenizar, Vai não, ajudar. nem não? isso. Vai Nem ajudar. isso. Fortalecer você, Não. né? Oi? Que foi? Pode talvez te fortalecer espiritualmente para você passar por E isso. a primeira coisa que a gente precisa pensar com relação à assistência espiritual é o que Jesus falava quando ele fazia os milagres dele. Uma das coisas que ele falava era assim: vá e não peques Não peque mais. mais. O que ele está falando? Ó, eu te ajudei, mas não cometa o erro de novo, porque senão você vai sofrer novamente pela mesma coisa. Tudo bem? se transforme. Transforme-se. Tudo bem? Esse era o primeiro. Uhum. O segundo é: tua fé te curou. Então, se a pessoa não acreditar que aquilo que é feito na assistência espiritual, aqui no Pingus, na casa espírita, na igreja, no templo budista, Os nos evangelhos, em os qualquer Evangelho, se não messiânicos. acreditar que nas aquilo que é vibrações, feito não adianta. vai funcionar, não Não. dá certo, tá? Então precisa ter fé, tá? Mas então o que faz a assistência espiritual? Exatamente levantar e seguir. Assistência espiritual, por meio das doações energéticas, do fortalecimento dado pelo plano espiritual, ele ajuda a pessoa a se levantar. Tudo bem? Como? Então, a pessoa caiu, ela está no fundo do poço. Vai lá, estende a mão, levanta, coloca na beira do poço e fala assim: tá pronto. Pode falar, Solange. Dá o passo agora. Tá pronto, agora você dá o passo. Isso. E para onde que vai dar o passo? For para frente, Se vai você cair no não poço falar de para aquilo novo. lá, se você não falar para tentar o passo, vai cair no poço de novo. Vai cair no De poço de novo. novo. Pois é. Para frente, né? Então, a segunda parte, a mais importante da assistência espiritual, é o acolhimento de amor. Por quê? Porque com essas nossas conversas, a gente fica olhando e descobre que tem um monte de poço à nossa volta. E se a gente não tomar cuidado, não vai cair nesse, mas vai cair em outro. Não é verdade? Verdade. Então, assim, a gente sempre fala, tem assistência pelo meio das radiações que está acontecendo em paralela
acolhimento de amor. Então, as pessoas que querem assistência espiritual se inscrevem lá no site e aí a gente dá essa assistência para essas pessoas, tá? Que são convidadas a participar do acolhimento de amor, onde a gente vai aprender a não pisar nos buracos, né? Ou desviar dos buracos. Embora a gente vai continuar pisando, mas pelo menos a gente está mais esperto com relação a isso. Até quando que vai a assistência? Fala, Tentando Silviane. desviar, né, dos buracos. Isso. E de vez em quando a gente vai cair, porque alguns são bem escondidinhos, tá bom? Até onde vai a assistência através das radiações? Até o momento. Coisa para se ajudar, né? Até o momento em que você está fora do buraco e está pronta para voltar para caminhar de novo. Por quê? O caminhar é da pessoa. Então, a gente já doou bastante energia, a pessoa já se fortaleceu, já se equilibrou, continua caminhando. É por isso que a gente fala que o acolhimento de amor não é só para quem está em assistência, é para todo mundo. Porque a pessoa que saiu da assistência ela, pela radiação, a gente pede que continue no acolhimento de amor, para manter na mente o tempo inteiro essa motivação para continuar procurando os buracos e não cair neles. Tudo bem? Então, às vezes, a pessoa fala assim, a gente já viu, a pessoa procurou assistência espiritual porque está passando por problemas materiais, tá bom? A assistência espiritual vai resolver o problema material das pessoas? Não. Não. Às vezes é expiação, às vezes é prova, mas a pessoa está muito desarmonizada, muito caída por causa disso. A assistência espiritual vai lá, energiza, fortalecimento, energia, tal. Aí a pessoa trabalha os 3 corpos, dá aquela reerguida. Não conseguiu um emprego ainda, mas sabe, já está com aquela motivação. Opa, assistência espiritual não é mais necessária. Pronto. Mas eu não consegui um emprego. Assistência espiritual não é para conseguir emprego. Assistência espiritual não é para resolver o problema de saúde. Como não? Eu pedi assistência espiritual por causa disso? Não, assistência espiritual é para te ajudar a sair do buraco. É claro. Quem trabalha com a gente no plano espiritual são os médicos do Hospital Santa Cruz do plano espiritual. Se a pessoa já recuperou, já resgatou tudo que precisava resgatar com aquela doença, vão ser feitas cirurgias, vai ser feita a cura e a pessoa vai conseguir terminar a doença. Mas se não terminou a doença, significa que o aprendizado ainda não terminou. Tudo bem? Então, no final das contas, Só que eu tenho um adendo aí. Pode falar. Isso se a pessoa está aberta para receber a assistência, se ela está se acompanhando, se ela está desviando dos buracos, Se ela aceita. Porque muitas vezes a pessoa pede a assistência, mas não está aqui com a gente, não está escutando no YouTube, está distante. Ela quer que a gente dê um jeito. Faça um milagre. Mas se ela não. Mas se ela está fechada, se ela não participa dessa egrégora, se ela está fechada totalmente, o plano espiritual não consegue chegar. Posso falar? Eu acho que é como as nossas provas. Eu lembro que vocês também já disseram que, dependendo do nosso trabalho, do nosso aprendizado, que a gente vai evoluindo, da nossa caridade, da nossa melhora, até as nossas provas, algumas vezes, algumas são mais suaves do que aquilo que a gente deveria realmente passar, porque a gente teve algum mérito, não é isso? Se a pessoa não está aberta a melhorar, né, a ajudar, fica difícil, né? Numa encarnação, você tomou uma decisão, uma atitude, e vamos falar assim, você fez alguma coisa de ruim, tá? Na realidade, você roubou a energia do sistema com essa coisa ruim que você fez, tá bom?
Então você precisa devolver essa coisa ruim. Como é que você faz? Com a expiação ou devolvendo graciosamente, trabalhando em favor do próximo, você devolve essa energia. Mais ou menos isso, tá? Não é bem assim, mas só para ter uma ideia. Bem longe, mas tá tudo certo. É simplesmente para a gente entender mais ou menos, né? Bom, como diz aí o texto, né? Levantar e seguir, né? A assistência espiritual ajuda a levantar o assistido, para que ele possa seguir. E o acolhimento de amor ajuda o assistido a descobrir para onde seguir. A gente não, uma coisa que é muito importante no acolhimento de amor, a gente não está dando uma receita definitiva para nada. Nós estamos só trocando, fazendo trocas, conversando, cada um falando da sua experiência, utilizando um texto básico aqui para a gente poder meditar naquilo refletir naquilo que a gente está precisando, né? Então, o que é o acolhimento de amor faz essa expansão de consciência, expansão de visão, para que a gente possa compreender o que a gente precisa fazer, tá? Então, as escolhas que eu faço, o aprendizado que eu tenho é meu. E eu divido isso com todo mundo. O aprendizado que a Solange tem, é dela. E ela está dividindo com todo mundo. Todo mundo vai fazendo troca. E é assim que a gente aprende no acolhimento de amor. É assim que a gente consegue crescer. É assim que a gente consegue expandir a consciência, com essa troca. É por isso que não vale muito um acolhimento de amor onde só uma pessoa fala. Porque é a visão dela. Tem que ter a visão de todo mundo, a visão do conjunto, para que todos cresçam da mesma forma. Para que todos aprendam de uma forma com um, de uma forma com outro e façam um novo conjunto de aprendizado para si mesmo. No final das contas, o acolhimento de amor serve para que a gente mude o nosso estado de sentir, de pensar, baseado na experiência dos outros. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Leda, escreveu bastante aí no seu caderno hoje? Não, eu copio. Em vez de ficar com o celular, eu vou Liçãozinha, colocando no caderno. né, Ilza? Eu vou copiando. Hã? Que pena. Então, tem todas as lições aqui. Se você põe no celular e eu passo a limpo, como dizia antigamente. Então tá bom, gente. Vamos encerrar? Vamos. Então nós vamos fechando os nossos olhos e com o coração cheio de amor, cheio de gratidão por esses momentos que vivenciamos nesta noite. Nós vamos doando tudo que temos de bom dentro de nós em favor daqueles que necessitam. Nós vamos mentalizando o nosso planeta, que passa momentos muito difíceis na sua psicosfera. E a nossa vibração é para que esta energia que reina no nosso planeta possa melhorar, possa estar mais sutil. Nós envolvemos o coração de cada ser que habita este planeta, encarnado e desencarnado, que possam trabalhar o amor, a fraternidade, o respeito e a união, para que melhoremos as nossas energias. Nós vamos envolvendo todos os países que se encontram em guerras, para que os governantes possam encontrar o caminho da paz. E para que as pessoas que sofrem pelas guerras possam ter abrandado este sofrimento, sentindo o nosso amor por elas, se fortalecendo de amor, de esperança e fé. Nós vamos envolvendo o nosso Brasil com muito amor, envolvendo todos os nossos governantes, envolvendo todos os brasileiros,
mentalizando amor nos corações, para que exista união. Nós vamos mentalizando muitas energias que o plano espiritual capta neste momento, para trabalhar o coração daquelas pessoas revoltadas, evitando assim conflitos deste 7 de setembro. Que possamos ter um momento patriótico, repleto de paz, repleto de amor. Nós vamos envolvendo o nosso lar com muita luz, envolvendo todos aqueles que convivem conosco no nosso lar, envolvendo todos os nossos pets com as nossas melhores energias, para que eles se sintam confortáveis, que sintam o nosso amor e que também tenham boas vibrações. Nós vamos pedindo a Jesus que fluidifique as nossas águas com os fluidos necessários para o nosso equilíbrio e fortalecimento. E pedimos permissão a Deus, nosso Pai, para vibrarmos por nós mesmos, espíritos ainda imperfeitos e necessitados do amor e da misericórdia divina. Graças a Deus e graças a Jesus.